projetado na década de 1960. Esse veículo foi apresentado em 7 de novembro de 1965, durante o desfile militar da Praça Vermelha de Moscou. E a função de um veículo como esse? Do tempo em que ele surgiu, era praticamente um bunker sobre rodas. Bunker de Goebbels. Em 1998, mais de 50 anos após o fim da guerra, alguns construtores encontraram por acaso em Berlim o bunker de Joseph Goebbels, ninguém menos do que o ministro da propaganda de Adolf Hitler e principal responsável por disseminar a ideia do genocídio judeu. Por alguma razão sinistra, o esconderijo resistiu aos bombardeios ao final da Segunda Guerra e acabou sendo lacrado e esquecido durante todos esses anos. O mais irônico foi o bunker ter sido descoberto justamente durante as obras de construção de um memorial do Holocausto. Os dois locais, tanto o bunker de Goebbels como o do guarda-costas pessoal de Hitler, embora historicamente importantíssimos, foram fechados para evitar quaisquer riscos de que os locais se tornassem santuários neonazistas. Usina Tvarsheli. Outra consequência da guerra entre Abkhazia e Geórgia foi o abandono da usina Tvarsheli, na cidade de homônima. O local foi sitiado durante todo o conflito, forçando a desativação da usina. Como a construção continuou sem uso até então, a vegetação do entorno invadiu todo o prédio. Veja lá como fala a sua cidade Itamirim! Bicha não! Eu sou uma quase Sofia Loren. Tá procurando uma namorada chamada Juliana. Não conheço. Mateu! Sou eu! Dona Juliana! Você, minha Juliana? Não é Vero. É Vero! É Vera Verame! Lafon, que também começou a carreira muito jovem como bailarino, fez sucesso nos anos 70 como dançarino no Fantástico e logo depois se enveredou na carreira humorística, né? Trabalhou ao lado de Jô Soares, Trapalhões e muitos outros, até se consolidar como um dos personagens mais marcantes da Praça é Nossa. Minha banda que eu estou pegando fogo! Não é aí não, Charlie Elizabeth, é mais embaixo! Infelizmente, Jorge Lafon nos deixou cedo, aos 50 anos, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Marcelo, ex-companheiro e empresário da Vera Verão, disputa a herança com uma prima do humorista. Segundo ele, Lafon teria deixado uma apólice de seguro no valor de 2 milhões no nome dele, do Marcelo, mas que por algum motivo 3 primos do comediante teriam ficado com o dinheiro. O problema é que fizeram um pacto nojento, sujo, baixo entre a seguradora e essas pessoas e me roubaram, foi isso. Quem recebeu? Os 3 primos. Além da apólice, a casa em que Lafon morava com Marcelo hoje está abandonada por conta de toda essa briga judicial que parece que não vai terminar tão cedo. M60 é um tanque estadunidense de tamanho médio que entrou em serviço em 1961. Mede 7 metros e pesa 50 toneladas. Encontra-se abandonado em uma base militar de Kentucky desde faz anos. Foi o principal tanque estadunidense durante a década de 1960 e ainda está a serviço em vários países. Sanzi, a cidade fantasma futurística nunca habitada. Sanzi era uma mini-cidade futurística que fica em Taiwan, no meio de florestas e morros. Ele foi planejado nos anos 80 para ser um refúgio onde os ricos de Taiwan iriam tirar suas férias de luxo. Durante a construção, muitos trabalhadores morreram em acidentes de carro e outros estranhos acidentes eram comuns. As mortes foram atribuídas a causas sobrenaturais. Alguns especulam que o resort foi construído sobre um cemitério, enquanto outros atribuíram os infortúnios a uma estátua de dragão destruída durante a construção. Seja como for, as ruínas nunca receberam seu primeiro hóspede, e então o projeto foi abandonado. A cidade estava abandonada desde 1980, mas em 2010 ela foi completamente demolida. Castelo de Miranda é um castelo do século XIX que se construiu por encomenda de um conde que fugia da Revolução Francesa. Encontra-se em um lugar desapercebido rodeado de árvores e demorou 40 anos em construir-se. Depois utilizou-se como uma instalação para o cuidado de meninos até que foi abandonado em 1991. Seu estado atual põe em perigo as pessoas que se acercam e cedo vai ser demolido. 2. A cidade perdida de Z, na Amazônia.
É conhecida por ter uma engenharia melhor do que a Europa medieval. Dizem que a cidade era cheia de pessoas inteligentes. Elas construíram uma complexa rede de estradas que, se estudada, seria capaz de resolver os problemas das grandes cidades atuais. Muitos pilotos de aviões que sobrevoaram a bacia amazônica comentaram sobre muralhas que podiam ser vistas do céu. Mas nada disso foi encontrado até hoje. Chaitén. Chaitén é uma cidade chilena que também serviu como a antiga capital da província de Palena. Em maio de 2008, todos os 3.000 habitantes da cidade tiveram que abandonar a área, quando um vulcão próximo entrou em erupção pela primeira vez, em mais de 9.000 anos. Na sequência da erupção, um fluxo de detritos percorreu a cidade. Estes fluxos barrentos fluem muito rapidamente, profundos e destroem qualquer coisa pelo caminho. Até a data, uma grande parte da cidade está ainda enterrada pelas cinzas da erupção. O governo já está reconstruindo uma boa parte da cidade. Mansão de Bruce Lee. Há muito tempo que esta casa está acumulando poeira, na qual a verdadeira lenda dos filmes Bruce Lee passou a sua infância. Nos últimos anos, a construção foi propriedade privada de um bilionário de Hong Kong, que no início fez dela um motel barato e depois decidiu convertê-la no Museu do Ator. Além disso, os planos do proprietário eram de aumentar a área da mansão e organizar uma sala de cinema em seu território, onde os filmes de Bruce Lee seriam transmitidos. Mas, como muitas vezes já aconteceu, o dinheiro de repente se acabou e foi decidido colocar a casa à venda por 23 milhões de dólares. E mesmo assim, os fãs duvidam que a casa já não tenha mais a atmosfera que esteve lá durante a vida de Bruce Lee. Enquanto isso, nada foi decidido. A casa abandonada tornou-se lugar de peregrinação secreta de fãs do ator.